Marcelo Barroso, eu já disse, vou repetir, é especialista dos poderosos em direito previdenciário, sabe muito. E ele sabe o que significa essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal da revisão para a vida toda. O que o Supremo diz, doutor, é que é uma covardia o sujeito trabalhar 30 anos pagando sobre 10 salários e, eventualmente, 5 anos pagando sobre 5, eles vão lá e se arrebentam o sujeito na hora de aposentar? Vamos explicar. Eu acho que é uma questão muito importante mesmo e esses passos são importantíssimos para nós darmos essa explicação. Veio uma lei, em 1998, por ali, dizendo qual seria a forma de cálculo dos benefícios da Previdência. O que essa lei diz? Ela diz o seguinte, olha, nós vamos tomar como base de cálculo para o cálculo do benefício previdenciário os valores de contribuição posteriores a julho de 94. Por que julho de 94? Plano Real. Veio a RV, foi instituído o Plano Real, estabilidade da moeda, menos correção. Qual que era a ideia da legislação? Não pegar o período anterior, porque o período anterior tinha muita discussão sobre a moeda, questão de inflação, de reajuste. Então, nós vamos tirar essa parte anterior a julho de 94 do cálculo e colocar só de julho de 94 em diante. Acontece que tem pessoas, né, durante a sua vida profissional, que recolheu valores significativos, valores mais altos no período justamente anterior a julho de 94. Né? É um caso, por exemplo, eu tenho um cliente, num caso bem emblemático, ele era bancário, ele chegou a gerente de banco, tinha uma contribuição altíssima exatamente até julho de 94. Depois de julho de 94, ele não se aposentou, ele continuou trabalhando, mas ele passou a ser consultor. E como consultor, montou a empresa dele e começou a retirada pro labore de um salário mínimo só, tá? E contribuía sobre um salário mínimo, ou seja, a contribuição maior dele era antes de julho de 94. E tem esses casos como desse locutor que vos fala. Quando eu entrei para Itatiaia, em abril de 85, o senhor Emanuel falou, como é que vai ser o salário? Eu falei, o senhor propõe, falou, vamos combinar 10 salários mínimos? Eu falei, vamos. Então eu, de 85 a 94, paguei sobre 10 salários mínimos. E pós 94, mais um tempo. Resultado, o doutor Marcelo fez as contas para servir de exemplo e eu tenho o direito de passar minha aposentadoria atual de R$ 3.687 para R$ 4.900, R$ 1.300 a mais. Tem muita gente na mesma situação, doutor. Muita gente na mesma situação, mas isso é importante. Não são todas as pessoas, não são todos os aposentados do INSS. São pessoas que têm um período anterior maior do que o período posterior a julho de 94. E eu sempre falo isso. É até um alerta, né? Muito cuidado. Para não entrar e piorar. Muito cuidado para não entrar e piorar e com os aproveitadores, infelizmente. Tem muita gente aí que vai prometer mundos e fundos. Ah, não, vamos aqui, você me dá um valor X que eu vou fazer para você e ela não tem sequer direito a qualquer benefício. Então, antes de verificar, é saber se a pessoa realmente tem ou não direito. Outra coisa muito importante, gente boa. No meu caso particular, que estou dando como exemplo, nesse momento eu não devo entrar na justiça. Por quê, doutor? Então, tem alguns detalhes importantes. Aqueles benefícios que já foram concedidos há mais de 10 anos, existe o que a gente chama de decadência. O direito já se perdeu pelo decurso de prazo sem nenhuma providência. Tá? Essa questão já tem uma lei que especifica que há mais de 10 anos. Mas o Supremo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso da revisão da vida toda, não analisou ainda essa situação. Então, vamos dizer que ela está latente, ela está em stand-by, vamos aguardar. Pode ser que aqueles que tenham mais de 10 anos tenham direito, mas vamos aguardar o posicionamento do Supremo ainda. Quando tem um julgamento desse, depois, no processo, entre o julgamento e a publicação, tem umas mudanças, tem uma que chama, como é que chama? Esse negócio que o Supremo pode dizer que quem tem mais de 10 anos tem direito ou não? Isso vai ter um embargo de declaração, não foi publicado ainda o acordo, isso pode suscitar ainda uma questão que a gente fala incidental, né, para definir quais as pessoas realmente que vão ter direito. Eu vou dizer assim, até aqui, as decisões precedentes entenderam que passou os 10 anos já não tem mais o direito. Seria uma novidade, mas a teoria é muito forte, né? Que vai vir aí, vamos aguardar. Então eu falo, não é de uma forma impensada e refletida. A pessoa tem que fazer uma análise, tem que fazer o cálculo, ver se ela tem o direito e ver se não há decadência no caso dela. Por exemplo, Ropesi e Silva, quem vai requerer a aposentadoria a partir de 23, janeiro do ano que vem, tem direito de entrar nisso? Não tem, não. É outra história. Então, esse período, ele abrange aqueles benefícios concedidos entre 99 e 2019.
A gente fala 2019 porque teve uma reforma da Previdência em 2019, que foi a emenda 103, e os benefícios que forem concedidos depois de 2019 não estão abrangidos pela revisão da vida toda. Esse é o momento que eu mais gosto do Rádio Vivo, que eu mais gosto do rádio, Viegas. É o momento da prestação de serviço, do esclarecimento. Então, gente, o que o doutor Marcelo está dizendo é o seguinte: se você é aposentado entre 99 e 2019... você pode ter direito, mas você pode ter direito. Então, não vai entrando no primeiro escritório, na primeira esquina, com o primeiro despachante, advogado, jornalista, e fala, vou resolver para você. Calma, tem que fazer uma conta para você ver se você não vai entrar na justiça à toa, ou quem sabe até ter sua aposentadoria reduzida. Tem que ver se você tem direito e ver detalhes, como no meu caso, por exemplo, aposentado em 2011, de repente eu já não entro mais na regra. Esperar a publicação lá dos embargos, dos finalmente, dos prolegômenos, meu caro Civelão, para ver se tem direito. É isso, doutor? É isso mesmo. E eu falo que é muito cuidado. É uma dica que eu sempre dou. Eu falo aqui como membro da Comissão de Previdenciária da OAB-MG. Não é o advogado que procura o cliente para uma causa inicial. Isso é importante. Desconfie sempre que houver uma abordagem desse sentido. Procure você um advogado. Você procura advogado, aquele advogado que você conhece, aquele advogado que você tem uma referência sobre ele, porque já é um caminho importante. E mais, quando souber quem é esse advogado, procure saber o que ele faz, se ele tem credibilidade no mercado. Cada profissional tem um custo do seu trabalho, não sou eu que vou dizer isso. Agora, em média, uma ação dessa, os advogados pedem em torno de 30% ou... A gente fala que tem um valor de êxito. No êxito da demanda, por exemplo, essa diferença que foi identificada no seu caso, de R$ 1.300, ela não é desde a data que você recebeu. Você vai receber durante 5 anos para trás. Sim. Então, você soma aí 60 meses vezes esse período, mais a correção, você vai ter o que a gente chama de valores atrasados. Esses valores atrasados, se a gente fizesse o cálculo hoje, normalmente, pela tabela da OAB, o máximo que se pode cobrar é de 30% de êxito, Pode haver uma cobrança inicial de honorários, conforme a tabela da OAB também, que está variando aí, conforme os profissionais, de 1 a 3 salários normalmente, mas mais os 30%. Agora, é importante deixar isso claro, doutor, porque a OAB, o STF, Supremo Tribunal Federal, tem recebido muitas críticas, muitas delas justas, mas essa decisão me parece extremamente honesta e justa para com quem trabalha. Porque o sujeito trabalha 30 anos, doutor, dos quais 20 ele paga sob 10 salários mínimos. Aí 10 últimos anos ele paga sobre 3. Aí vem a aposentadoria de 3 salários mínimos. E não foi fácil essa decisão, Só para recuperar a memória aqui, já tinha sido decidido, no início do ano, já estava resolvida a questão. Aos 47 minutos do segundo tempo, um ministro pede para transformar, que era o julgamento virtual, pediu para transformar em presencial, para haver de novo o julgamento e com mudança de ministro nessa composição. Então, vamos dizer assim, que o Supremo julgou essa questão, a mesma questão, 2 vezes, e bateu o martelo recentemente, agora no início do mês, para dizer que realmente é um direito do trabalhador, porque ele contribuiu. Se ele contribuiu, ele tem direito à retribuição, por evidente. Doutor, agora quem não tem condições de bancar um advogado para ter essa consultoria, para ter esse atendimento, essa avaliação, o INSS, ele consegue ajudar, consegue explicar isso para cada um no individual, Porque a pessoa vai chegar lá, tem que analisar a situação dela, é muito particular. Ainda não. O INSS ainda não se preparou para isso. Existem rumores de que o INSS possa fazer essa revisão em via administrativa, Isso pode acontecer, Mas ainda não há, até por conta de mudança de governo, essa questão, decisão recente, já teve algumas revisões anteriores que foram feitas administrativamente pelo próprio INSS. Mas, por enquanto, só há a cogitação dessa situação. Daqui a pouco vou começar a pedir contato do doutor para as pessoas interessadas. Com certeza. E eu vou dar com o maior carinho, porque ele não veio aqui para isso, mas ele é sério, eu gosto. Buscando na sua rede social, Marcelo Barroso, advogado BH, Instagram, tudo, Instagram.